Então, pessoal, bem-vindos à disciplina de Robótica Industrial da Eletroeletrônica. Eu sou o professor Luiz Alfredo e hoje nós vamos conhecer a disciplina e conhecer os conceitos básicos dela. Percebam que, logo no título aqui, o meu slide diz Programação em C, em vez de dizer Robótica Industrial. Robótica Industrial está aqui embaixo, pequenininho. Isso acontece porque, na verdade, o nome dessa disciplina não condiz com a ementa dela. E o que a gente vai efetivamente aprender durante o decorrer dela é programação. Entretanto, essas bases de programação são as bases que vocês vão utilizar durante o semestre que vem, no terceiro módulo, para aprender microcontroladores, onde vocês podem vir a construir algum dispositivo, inclusive robôs, utilizando programação de microcontroladores. Então, como a gente trata de uma disciplina de programação, eu vou falar para vocês hoje sobre os intuitos da programação, os métodos da programação, o que a gente pode fazer com programação, como, porquê, dentre outros detalhes aí. Aqui eu tenho uma nuvem cheia de linguagens diferentes de programação. A maior delas aqui no meio, C, é o que a gente vai efetivamente utilizar aí durante o nosso semestre. Então vamos começar nos perguntando por que programar? E a primeira resposta, mais simples, para automatizar processos. No caso do curso de vocês, essa talvez seja uma das principais razões para programar. Mas não a única. Essas duas aqui são razões que envolvem o processo em si, o programa em si. Automatizar processos e, a que apareceu agora, desenvolver novas aplicações. Então, a partir da programação, você pode criar algo que não existe, embora exista demanda para que essa coisa passe a existir. Então, você pode programar esse tipo de nova aplicação. Isso acontece, por exemplo, com as aplicações de motorista de aplicativo. É algo que não existia há um tempo atrás e alguém desenvolveu uma nova aplicação, programou ela e hoje isso se tornou comum, assim como as entregas por aplicativo, entre coisas que são exemplos de programação, aplicações novas que, para a nossa situação atual, acabaram se tornando bastante importantes e bastante úteis. Do ponto de vista, então, da aplicação, temos esses e temos muitos outros motivos. E do ponto de vista do próprio programador, também existem razões que justificam por que programar. E aí entra, uma delas é aprimorar pensamento lógico. No semestre anterior, vocês aprenderam lá em Eletrônica Digital a introdução à lógica. E com programação, vocês vão necessariamente aprimorar esse conhecimento de lógica e ter uma noção mais intuitiva de lógica, porque isso é basicamente um pré-requisito para que vocês sejam programadores. É algo que vai acontecer quase que naturalmente, visto que os dispositivos programáveis, que a gente vai ver daqui a pouco, eles trabalham de forma lógica. E para que você consiga convencer esse dispositivo a executar o que você quer dele, você precisa instruí-lo de uma forma também lógica. Então, praticar programação faz com que você seja capaz de pensar de forma mais lógica.
E com isso, você pode também fazer com que o seu próprio trabalho, muitas vezes, torne-se mais eficiente, seu próprio dia a dia torne-se mais eficiente. Um exemplo para esse ponto aqui é o uso de macros, o uso de técnicas onde, em vez de você executar uma tarefa repetitiva, você programa um computador, por exemplo, para que ele faça essa tarefa repetitiva para você com um único comando. Esse tipo de aplicação é algo que você pode utilizar programação para desenvolver, é algo que você utiliza a lógica também para desenvolver e que pode facilitar muito a vida daqueles que têm um trabalho que envolva tarefas repetitivas. Próximo passo é o que nós podemos programar. E aí, a primeira resposta, a mais óbvia: computadores. Mas além de computadores, temos muitos outros dispositivos ao nosso redor que são programáveis. O próximo deles ainda é óbvio: celulares. O próximo deles é um dispositivo programável bastante interessante, bastante útil, mas que, em geral, não é tão aproveitado assim em toda a sua capacidade. Calculadoras. Mas aí entra um detalhe: não são todas as calculadoras que são programáveis. Calculadoras comuns que a gente utiliza em geral no próprio curso técnico são calculadoras chamadas de dispositivos de função fixa. Então, mesmo uma calculadora científica comum, a Casio FX82 ES, MS, Casio FX 991 ES, mesma coisa, elas são calculadoras que são capazes de executar as tarefas para as quais elas foram desenvolvidas originalmente, e nenhuma outra. Entretanto, existem calculadoras onde você pode programar a sua própria lógica, onde em vez de você utilizar as funções que estão instaladas nela de fábrica, você pode, além das funções de fábrica, criar novas funções, criar novos recursos, por exemplo, para resolver uma fórmula que você precisa utilizar frequentemente, onde em vez de você escrever a fórmula de novo cada vez, você pode criar um programa que te pergunta quais são as variáveis, os valores das variáveis, e entrega o resultado logo em seguida. Próximo dispositivo, dispositivos microcontrolados. Esses daí são dispositivos que estão ao nosso redor o tempo todo, hoje em dia, na indústria, na área doméstica também, e envolvem aí todo tipo de dispositivo simples, às vezes, que vocês têm e que seja minimamente inteligente. O próprio Arduino, que vocês vão aprender a utilizar no próximo semestre, é um exemplo desse aqui de dispositivo programável microcontrolado. Aqui eu tenho exemplo de duas calculadoras que entram naquele critério de calculadora programável. Percebam que essa daqui tem Inspire, uma calculadora gráfica. É um dispositivo relativamente avançado, dá para perceber nele que, na verdade, ela é um bocado diferente de uma simples calculadora vista no dia a dia e no curso técnico. Ela tá mais para um computador de mão do que uma calculadora. Entretanto, ela é, para efeitos práticos, uma calculadora programável, segundo o fabricante, e ela tem exatamente essa função. Você pode fazer cálculos simples com ela, mas também pode desenvolver seus próprios programas para executar nela. Já essa outra aqui do lado é um pouco mais discreta, no sentido de que
talvez muitas pessoas que vissem uma calculadora dessa não fariam a menor ideia de que ela, na verdade, é uma espécie de computador, ela é um dispositivo programável também. Você pode desenvolver o seu próprio programa para executar nela, salvar dentro dela, e aí toda vez que você precisar daquele programa, você pode refazer a execução do programa. E quando eu digo programa, isso envolve não apenas operações matemáticas, mas também operações de repetição, operações de condição, dentre outros recursos que podem ser utilizados em um programa de computador que a gente vai aprender aí durante o semestre nessa disciplina. O próximo passo é como programar. E aí eu vou falar de uma série de linguagens de programação. A primeira dela, Assembly. Assembly, por si só, não é uma linguagem, mas sim um tipo de linguagem que se refere àquela linguagem que é executada diretamente pelo hardware. Lá em eletrônica digital, a gente já conheceu por cima alguns circuitos lógicos que são disponíveis em forma de circuito fisicamente integrado, circuito integrado da família 74, por exemplo. Aquele circuito, ele não é um circuito programável. Entretanto, existem circuitos mais complexos, inclusive os próprios microcontroladores, que são circuitos daquele tipo, um dispositivo eletrônico digital que pode ser programado. Só que os mais simples deles não são capazes de executar linguagens de programação complexas que exigem uma quantidade grande de memória, dentre outras coisas. Para esse tipo de situação, o Assembly atende muito bem, porque é basicamente a forma de programação onde você diz exatamente o que o processador vai fazer. O lado ruim desse tipo de programação é que é muito mais complicado para o programador uma linguagem assembly de um chip complexo, visto que todos os detalhes de comportamento e de instruções do próprio processador precisam ser conhecidos, e isso muda de um processador para o outro. As próximas linguagens que eu vou mostrar não têm essa limitação, e elas são portáteis para todo tipo de processador diferente. Entretanto, elas não vão ter tanto desempenho do ponto de vista de aproveitar ao máximo a velocidade do hardware disponível, porque você tem acesso direto às instruções. C, a nossa linguagem. Uma linguagem de uso geral que serve para praticamente todo tipo de chip programável moderno aí, desde os microcontroladores mais medianos até computadores modernos, supercomputadores, todo tipo de aplicação. Você pode utilizar a linguagem C para desenvolver. Ela é consideravelmente mais fácil que a de cima, ali que a Assembly, mas ainda tem alguns detalhezinhos que fazem com que ela nem sempre seja a linguagem mais simples ou mais prática, e por isso existem inúmeras outras, como a gente vai ver. BAT e BASH são linguagens para desenvolver scripts para executar no próprio computador. Por exemplo, você quer fazer uma aplicação que faz com que uma sequência de pastas seja criada automaticamente no computador. Com Windows, você pode criar um BAT que faz isso. Mesma coisa, você quer excluir várias pastas, renomear, fazer tarefas com um monte de coisa, tarefas em lote. Você pode utilizar um BAT para isso. Você pode fazer a execução de comandos diversos, chamar um programa, abrir um arquivo, etc., com essa linguagem. E Bash é o equivalente para computadores com Linux. PHP, JavaScript, SQL, alguns exemplos de linguagens de programação para web, para sites de internet, em uso
onde PHP normalmente é executado no próprio servidor do site, JavaScript no dispositivo que acessa o site. Então, o próprio navegador de um computador, na verdade, é um ambiente que executa programas e não simplesmente algo que abre uma página. Não é como, por exemplo, abrir um site não é como, por exemplo, abrir um documento simples, uma imagem, um PDF, porque é possível executar lógica diretamente no navegador com essa linguagem aqui. E essa aqui é uma linguagem de acesso a banco de dados, então você pode também programar para fazer formas de acessar um banco de dados diferenciadas. Aqui a gente tem algumas linguagens de uso geral, também no sentido de rodar em todo tipo de dispositivo, computador, principalmente. No caso do Java, até alguns celulares rodam, mas no geral são linguagens mais voltadas para computador. Ali eu tinha esquecido de incluir Python, então está incluso agora. Que também é uma linguagem, essa no caso do Python especificamente, uma linguagem razoavelmente simples aí, que está tomando bastante mercado hoje em dia por ser um pouco mais prática, um pouco mais fácil e permitir bastante coisa quando roda em um computador e também é capaz de rodar em alguns outros dispositivos mais simples. Lembrando que nenhuma dessas linguagens consegue ser tão abrangente quanto a própria C em termos de capacidade de executar em diversos tipos de hardware, né? Porque em geral, quanto mais avançada a linguagem em termos de ser mais próxima do usuário, ser uma linguagem mais alto nível, mais fácil, mais difícil para o hardware executar ela, mais difícil para o próprio microcontrolador, para o próprio dispositivo programável executar ela. Temos também as linguagens OpenCL e CODA, que são linguagens que são utilizadas para computação de uso geral, entretanto, em chips gráficos, em placa de vídeo. Então, placa de vídeo, na verdade, hoje em dia, não é um dispositivo de função fixa, não é um dispositivo que é meramente capaz de exibir imagens ou de renderizar imagens em 3D, mas sim são dispositivos completamente programáveis capazes de executar lógica. Para aproveitar essa capacidade de lógica, existem essas duas linguagens. Placas de vídeo não são programadas com as linguagens de uso geral que a gente viu aqui, porque na verdade elas, embora sejam programáveis, têm uma estrutura um bocado diferente de processadores de uso geral comuns, onde um processador de computador, por exemplo, é um conjunto de alguns poucos núcleos de processamento com uma grande capacidade de processamento cada. Ou seja, são núcleos bastante rápidos, capazes de executar processos bastante complexos de forma rápida. Entretanto, são núcleos de pequena quantidade. Por exemplo, o computador típico hoje em dia tem aí 2, 4, 8 núcleos, os mais comuns. Não é tão comum ter processador com muito mais que isso, embora existam processadores com mais núcleos que isso. Já nas placas de vídeo, a situação é inversa, no sentido de que nós temos núcleos muito mais simplistas do que um núcleo de processador. Um núcleo de placa de vídeo é muito, muito mais simples, muito, muito mais compacto e não é tão rápido, sozinho. Só que na placa de vídeo ele existe em grande quantidade, no sentido de que enquanto um processador tem aí 2, 4, 8 núcleos, uma placa de vídeo tem milhares de núcleos, tem 2.000, 3.000 núcleos. E aí, esse tipo de
estrutura faz com que ela seja muito favorável para aplicações onde a gente tem uma quantidade de tarefas muito grandes para ser executadas e que podem ser executadas todas em paralelo. Isso, por exemplo, é o que é utilizado na própria aplicação gráfica da placa de vídeo. Por isso ela tem esse intuito. Numa placa de vídeo você pode operar em 2 milhões de pixels ao mesmo tempo de forma paralela, onde você não tem relevância o qual o conteúdo em uma sequência de pixels para editar o que está na outra, lá no outro canto da tela durante a execução. Mas existem milhares de aplicações que não são gráficas e que também podem se aproveitar disso. Inclusive, hoje em dia, uma delas, alguns anos atrás estava muito comum, era a de mineração, onde as pessoas utilizavam uma técnica de meio que encontrar valores válidos de moeda digital de forma baseada em força bruta, onde a placa de vídeo tenta inúmeras combinações diferentes até encontrar uma moeda válida. E, mais recentemente, tem se tornado importante também o uso da placa de vídeo para aplicações de pesquisa médica, onde existem alguns serviços que basicamente permitem que você instale o programa. Aí é um projeto de universidade em geral, onde você instala um programa e esse programa utiliza o poder computacional da sua placa de vídeo para fazer pesquisa de doenças, no sentido de encontrar talvez um tratamento para a doença, também com base nisso, com base em fazer cálculo matemático repetitivo até encontrar algo que pareça servir para aplicação. Aí, claro, na prática isso é algo muito complexo, entretanto funciona no sentido de que tem milhões de pessoas ao redor do mundo que doam milhões de placas de vídeo, poder computacional, para de vez em quando alguma delas acabar tendo um resultado positivo e que venha a nos ajudar, a humanidade no geral. Então, como programar? Percebam que eu mostrei um monte de linguagem, só que a escolha dessa linguagem para a sua aplicação depende de o que você vai programar, depende de o que você quer programar, depende do que você sabe programar, e dentre outros fatores. Então, não existe uma linguagem que atenda a tudo e a todos, por isso que nós temos aí uma vasta quantidade de linguagens diferentes. Dado o nosso foco, nós utilizaremos a linguagem C. O que justifica isso é o fato dela ser uma linguagem muito eficiente e também ser uma linguagem que pode ser portada para dispositivos microcontroladores, que são aí, em alguns casos, muito pequenos, com uma capacidade de processamento bastante limitada, onde a linguagem C é suficiente e linguagens mais complexas acabam não sendo capazes de serem executadas. Então, isso é tudo para a nossa primeira aula de programação. Até a próxima.